Tem gente que, pô, passa poucos minutos escolhendo uma ação, né? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é o processo de análise de uma ação de uma empresa, né? Em quanto tempo mais ou menos vocês levam para decidir se, poxa, é uma boa oportunidade de investimento, não é, né? Como é que funciona isso? Sabe que mega investidor, né, um dos investidores com o maior sucesso de todos os tempos, o Peter Lynch, ele dizia que quando as pessoas vão comprar uma geladeira, elas fazem todo um dever de casa, estudam sobre a geladeira, as marcas, qual que é melhor, qual que é a mais bonita. Agora, hoje em dia, a gente entra no YouTube, né, vê todos os vídeos possíveis e qual a melhor geladeira, faz uma pesquisa de preço enorme, fica um tempão até decidir qual geladeira comprar, né? Mas quando as pessoas vão decidir qual ação comprar, geralmente elas ouvem no corredor qual a dica boa do dia e vai lá e coloca a poupança da vida em uma ação que Uhum. você não sabe nem o que a empresa faz, né? Uhum, Então isso é muito engraçado, porque é, né, a poupança, o dinheiro, né, do investimento que deveria ser o dinheiro que você toma mais conta, às vezes as pessoas dão pouco valor à análise em si. E aí, no fim do dia, você não precisa ser formado em administração, ter um CFA ou ter um CNPI para conseguir escolher uma ação. Qualquer pessoa consegue escolher uma ação para investir, se ela entende minimamente do negócio daquela companhia, né? Se ela entende o que a empresa faz e se você consegue ter uma visão para onde vai aquele negócio, né? Se uhum. aquele negócio, as perspectivas são positivas para os próximos anos, são negativas, enfim, se você entende minimamente, né, do que a empresa faz, então acho que é importante começar por aí, né? Eu entendo do negócio, eu entendo desse setor, porque o próprio Peter Lynch também dizia que assim, a maioria das pessoas tinha uma vantagem, os investidores, pessoa física, os investidores individuais, tinha uma vantagem grande em relação a ele, que era gestor. Porque ele falava, eu não conheço a maioria dessas empresas a fundo, eu não conheço esse setor, né, eu não sou engenheiro de formação, ou não trabalhei nesse setor. E muita gente, às vezes, você trabalha né, em um setor que você conhece muito bem, ou você mora em uma região que tem uma empresa relevante na bolsa que é daquela região e você conhece, né, talvez as operações, ou você conhece pessoas que trabalham em empresas similares, enfim. Sim. Então, os investidores individuais, mesmo sem ter o conhecimento de valuation, o conhecimento de né, como fazer um fluxo de caixa descontado, tudo isso, não precisa no fim do dia para você conseguir começar a analisar né, Uhum. uma ação. Então, acho que começar desse começo, entendo do negócio, sei o que a empresa faz e consigo ter uma visão se esses fundamentos estão melhorando ou piorando, eu acho que já é um grande caminho andado. E é legal você ter comentado isso, porque outro dia eu tava assistindo um vídeo, acho que inclusive era um vídeo seu, tá? No Deve ser, eu sou comentário. famoso. É, e você, eu lembro que tava falando alguma coisa e você falou sobre Vulcabras. E aí alguém comentou, falou, eu tenho Vulcabras, é uma ótima empresa do setor, sei lá, de mineração. Alguma coisa nesse sentido, sabe? Sempre rola, Então, assim. é, Não, o exato. Oi é uma ótima empresa, inclusive, de supermercado. Funciona bem. Então as pessoas, elas compram, né? Elas veem alguns indicadores, por exemplo, né? Vou ver o P sobre VP. Pô, tá baixo pra caramba, vou comprar. Não sabe o que que a empresa faz, Exato. né? Não sabe absolutamente nada da história da Você empresa. falou um negócio bom de ouvir dica no corredor. Acho que a primeira vez que eu vim aqui, um cara me parou no elevador e perguntou assim: você tá indo pra onde? Eu falei, pô, que papo é esse? Você quer saber por quê? Eu tô indo lá pro Grupo Primo. Aí você trabalha lá? Trabalho, tecnicamente, sim. É... E aí ele. Você trabalha com investimento, né? Eu, "É." Aí Ixi, ele. lá vem. Qual a dica do dia, né? Eu tenho 300 mil reais em Oi. O que eu Tem faço? 50 agora. Ainda tem Que- 300? O primeiro passo é ver quanto você tem agora. O segundo passo é ter a mínima ideia, irmão. Eu acabei de encontrar no elevador, você nem sabe quem eu sou. Você vê, tá perguntando isso pra mim, sabe? Pô, pelo amor de Deus. Exatamente. Você acabou de cometer um erro, que foi comprar esse negócio porque alguém te deu essa dica no elevador, provavelmente também. Aham. Agora você cometeu outro erro, que é decidir se você mantém ou descarta ela baseado em outra dica de elevador. Pô, continua assim que tá Perfeito. funcionando. Boa. Esse é um erro muito comum, né, que a gente vê. E aí, assim, voltando à pergunta, né, acho que a gente falou da parte setorial, entendeu o negócio que a empresa faz. É, mas eu, nos meus 20 anos aí de experiência, eu
Já trabalhei em equipes mais generalistas, mais como eu faço hoje, que é estratégia. Então, eu fui analista setorial, mas eu também trabalhei com a parte de estratégia mais macro. Então, eu dou um peso muito grande para o macro. Perfeito. Tem vários gestores que têm muito sucesso, no Brasil, inclusive, que não olham para o macro. Olham só para o setor e olham só para a companhia e decidem investir ou não baseado apenas na empresa. No meu caso, eu prefiro... não prefiro, não. Meu estilo, eu gosto também de olhar o macro. Por quê? Porque a gente está no Brasil, né? Perfeito. A gente não está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um histórico muito longo de inflação muito baixa, tem a mesma moeda por muitos, cento e lá vai cacetada anos, crescimento estável, tem recessão de vez em quando, mas as regras são válidas, as regras não mudam, né? Enquanto aqui no Brasil a gente não sabe nem se o passado tá certo ou não, às vezes até o passado é incerto. Enfim, então eu dou um peso para o macro na minha análise, porque justamente no Brasil as coisas mudam rápido e a gente precisa entender como essa empresa está posicionada, como aquele setor está posicionado em relação à macroeconomia e questões políticas. Então eu também levo isso em consideração na minha análise. E aí, a partir daí, a gente vai olhar projeções dos próximos anos daquela empresa, o que a gente espera de receita, de margem de lucro, geração de caixa, de investimento, enfim, a gente faz todas essas análises e os nossos analistas publicam os relatórios, como vocês fazem também, de recomendação daquelas companhias. E aí, todos os meses, a gente tem uma reunião grande de comitê que a gente decide as nossas carteiras recomendadas, é quase um dia inteiro de discussão, de debate. E a gente tende a não fazer grandes mudanças, a gente tem temas estruturais na nossa carteira, Legal. mas obviamente você está sempre no mês a mês olhando se o fundamento mudou, se o nível de preço mudou também, que é importante, né? Por mais que você tenha teses estruturais, às vezes aquele papel já subiu demais, né? Já precificou muito daquela tese antes, ou o contrário, enfim. Então, Perfeito. olhar o nível de preço também é relevante. Então, tem muita gente fundamentalista que fala, eu não olho o preço, eu só olho para o fundamento e eu decido assim. Eu já não concordo muito, porque você, no fim do dia, você não está comprando empresas, está comprando ações de empresas. Então, isso significa que você está comprando um negócio a um preço. Perfeito. Né? Então, você tem que levar em consideração qual é esse preço que você está pagando, porque no fim do dia, preço que você paga, valor é o que você recebe. Perfeito.